Pronto, Morão. Olha aí, hein? This meeting is being recorded. Agora nós estamos gravados. Meu querido Morão, estamos sendo gravados agora para a posteridade. Essa é a primeira coisa, né? Dizer para você que a emoção é uma emoção ectoplasmática quase, né? Falar com você. Quase transcibernética. Rapaz, você é um dos telefones mais importantes que eu tenho na minha vida. Rapaz, olha essa segurança que eu tenho no meu coração. Na hora que eu quiser, eu mando um WhatsApp pra você e eu sei que você me responde, rapaz. E em tempo quase real, porque nós vamos falar sobre isso, que não precisa ser em tempo real, mas para algumas pessoas tem que ser em tempo quase real, para a maioria não necessariamente, tá? Não, é uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Tempo real é demais, né? Tempo real é demais. Porque a galera hoje anda exigindo de todos nós, é uma das coisas que nós vamos falar no nosso bate-papo, é esse excesso de velocidade para tudo, né? Que é uma prerrogativa do mundo moderno, que é uma prerrogativa que a gente precisa estar questionando de vez em quando, tá? Com certeza, cara, é muito, muito complicado isso aí, e principalmente no universo do trabalho, né, cara, no trabalho eu acho que a turma se perdeu um pouco, isso aí, mas vamos começar aqui, Maurão, é o seguinte, cara, eu tô muito perdido na vida, certo? O que é que acontece? As mudanças na minha vez foram grandes demais, a gente veio do tempo do e-mail, e eu me lembro demais no tempo do e-mail, que a gente, tinha gente que olhava e dizia, porra de e-mail, eu prefiro ir lá, que eu tenho certeza, eu falo com a pessoa. E o e-mail já é uma coisa do passado, e essa resistência é muito grande a novas tecnologias, etc e tal. E nós estamos vivendo a época da inteligência artificial, e eu já me fudi com a tecnologia muitas vezes. Muitas vezes. E eu passei quase 10 anos para entender que a minha profissão de fotógrafo, como eu exercia, não que a fotografia nunca vai acabar, mas como eu fazia, ela quase que acabou. Por quê? Porque eu era um fotógrafo de estúdio. Fotografar comida, fotografar gente, fotografar coisas que... Objetos, em geral, objetos de publicidade, né? Pra coisa... De uma produção que você marcava dia, hora, etc e tal, né? O fotógrafo do evento, o fotógrafo que fotografa coisas que estão acontecendo na hora, esse não vai acabar nunca. Fotógrafo do jogo de futebol, etc e tal. E aí, bicho, com a inteligência artificial, eu já me fudi de novo, porque eu me arrombei na fotografia quando entrou o celular. Só que quando entrou o celular, só quem se arrombou foi fotógrafo, mas ninguém gritou, porque era só uma categoria, né? Agora, com a inteligência artificial, com o streaming, com tudo isso, a coisa foi ficando muito complexa, né? Então aí foi onde eu, nas minhas meditações, perdido na vida, né? Eu fiquei pensando assim, eu sou um colecionador de discos, né, cara? Eu não tenho uma coleção de CD, ela tá aqui, eu não abro mão, certo? Eu preciso ter o disco. A forma como eu escuto música é procurar o disco, etc e tal. Os livros, quando eu compro meus livros, que normalmente são ligados a design, eu normalmente, às vezes, fotografo eles para a consulta ficar mais rápida no computador, às vezes. Mas eu prefiro muito mais pegar o livro, colocar do lado. Manuseá-lo, exato. Olhar... Quando é desenho, eu às vezes gosto de ver ampliado no computador para perceber o traço que eu estou querendo fazer, etc e tal. E aí, diante de tudo isso, é onde agora eu já falei muito, vou deixar com você, que é o que interessa mais. O que é que vai acontecer com o mundo quando não tiver mais nada? Porque nós não temos mais os programas que usamos porque é online. Nós não temos mais a nossa galeria de filmes porque é online. Aí já começa o primeiro problema. Você não vê o filme que você quer, você vê o filme que está disponível. Quando está, e variações de streamings que, se você não tiver assinatura daquele específico, você é meio que obrigado a fazer porque ele só está naquela linha, né? Exatamente. Aí a música também, né? Você não tem mais os discos. Então um determinado artista como o Neil Young fez uma época, tirou a obra dele de todos os streams, ou você tinha o disco ou não ouvia. Mas a minha meditação ficou no sentido seguinte, que eu vou jogar para você, queria lhe ouvir. Jogue. Como é que vai chegar a cultura para essas futuras gerações se você não entra mais dentro da sua casa e pega um livro, pega um disco, pega algo que está aqui? Alguém tem que te mostrar. Essa curadoria,
ela vai ser feita por quem? É uma coisa que me perturba profundamente. Sim, Aí, sim. o nosso projeto é essa meditação, essa provocação para ouvir o que você tem para dizer, e depois a coisa dos itens, que pode ser 5, 3, 4, 10 itens que você Calma aí julga... que eu peguei foi um kit, bicho, aqui. Tu tá por fora. Pois arrocha, Maurão. Capi, olha, é o seguinte, sua inquietação e suas provocações, eu acho que elas estão com você, estão comigo, e eu acho que está muito em voga para muita gente dessa nossa geração, tá? A gente tem falado muito dessa questão geracional recentemente, a geração X, geração Y, Millennium, geração Z, a galera alfa que está chegando. Independente disso, se você observar hoje o mercado de trabalho, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4, às vezes até 5 gerações trabalhando num ambiente de trabalho em alguns locais, tá? Eu digo isso lá na minha própria agência, nós temos 4 gerações, nós temos pessoas 60 mais trabalhando e temos pessoas de 19, 20 anos convivendo no mesmo ambiente de trabalho, que é um desafio danado, porque existem os conflitos naturais, sempre vão ter, mas ao mesmo tempo existe uma troca, uma simbiose que a gente não pode esquecer. Pegando o início dessa sua questão aí, da sua neura aí, é uma neura que eu também tenho, tá? E eu tenho um filho de idade de 20 e poucos anos, que o Renan tá com 20 e poucos anos, que é engraçado como essas coisas, né? Ele tá exatamente nessa geração. Eu tô lendo aquele livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que é um livro que foi um best-seller agora do ano passado, que ainda está meio em voga, que é um neurocientista, psicólogo, e que trabalha com essa questão da geração atual, do pessoal da geração Z, e a ansiedade por tudo ser rápido, tudo ser efêmero, tudo ser tecnológico, as telas excessivas, papapá. E ele falou de um negócio lá que eu não tinha me tocado, eu estou ainda no meio do livro, da questão da comunicação síncrona e da comunicação assíncrona. Isso que nós estamos fazendo aqui é o clássico da comunicação humana, que é a comunicação síncrona. Nós estamos usando a tecnologia, por incrível que pareça, para uma comunicação síncrona, que antigamente era o bom e velho telefone. Alô, Capito, tá? É tu, sou eu, é aquela comunicação na hora. Que hora tu chega no Maria? Pronto, que hora tu chega no Maria? Chegando no Maria, a nossa comunicação síncrona passava a ser o quê? Tete a tete, ao vivo em cores, em que a gente ia processando as coisas e replicando e conversando em tempo real. Falou na história do e-mail, né? O e-mail está datado, o e-mail morreu. Por incrível que pareça, a gente hoje no ambiente de trabalho tem trazido o e-mail de volta como uma forma de combater o excesso de velocidade e de volatilidade da comunicação pelo WhatsApp, que é a comunicação instantânea. O WhatsApp é outras ferramentas de comunicação, né? Que é o quê? Aquilo ali tá rápido ali, beleza, mas aquilo se perde facilmente. Você às vezes deu um pau no seu celular, você precisou reiniciar seu WhatsApp, apagou um monte de mensagem, eu perdi aquela conversa que eu tive contigo. Imagina uma conversa dessa de trabalho, né? Tem que ir lá pro e-mail para deixar aquilo registrado, no dia que eu precisar, tem uma ferramenta tecnológica que às vezes intermediária. Me manda um áudio e diz, eu mandei o áudio para ti, eu vou ver, eu tenho que ouvir todos os áudios para saber qual é o áudio que o cara... Se por um acaso você não tiver colocado aquela questãozinha do temporário das mensagens, senão ele se botou no temporário, lascou, ele já apagou. Né? Então tem isso. Comunicação assíncrona, eu mandei uma mensagem para ti, tu me mandou uma mensagem, eu fui responder com 2 horas depois. Tá? Então eu tive tempo de processar, de ler, o que é que eu vou fazer pro Capi, o que é que eu vou dizer para ele. Então, é errado? Não, só que são assim as vicissitudes do mundo moderno, tá? Essa que você falou do como deixar para as gerações é uma coisa que me liga também, bicho, porque nós somos da mesma geração de acumuladores. Nós temos uma lógica na nossa cabeça, nós que estamos nos nossos... Porque a galera que é 40 mais, até seus 50 mais, 50 e poucos, a gente teve uma cultura muito grande que às vezes até trazida dos nossos pais. Minha mãe também é uma acumuladora clássica, né? Lá em casa a gente sempre teve muita coisa, coleção de não sei o quê, como é aquelas coisas de cozinha que a mãe tinha muito copo, prataria e copos, tem que estar tudo bonitinho, arrumadinho na estante, cristaleira toda bonitinha, não sei o quê. Então a gente sempre foi de ter os objetos. Por quê? Porque era do mundo daquela época, né? Eram as coisas palpáveis. Consequentemente, a gente tinha uma lógica mais de guardar e de ter aquilo à disposição. No dia que o Capi viesse aqui para casa, eu ia oferecer para ele uma ginginha, eu tenho uma taçazinha de ginja específica ali. Tá? Então é uma coisa básica. Só que do ponto de vista da cultura, do fazer cultural, em várias
tudo que a cultura tem a ver com ela. Você falou na fotografia, mas tem artes visuais como artes plásticas. Como é que eu vou um quadro daquele ali, que é fotografia, mas é arte? Eu tenho que ter um quadro para poder eu sentir que aquilo ali, e é uma loucura, porque se você observar, é um Beatles já modificado com arte digital. Sim. Né? Então já é uma modificação de uma arte, parece aquelas coisas do Walter Benjamin, né? Que falava da obra de arte mesmo, a utilização da obra de arte. Aí a escola de Frankfurt lá na década de 30, né? Mas enfim, eu também tenho essa preocupação, e aí você começa a sentir que tem uma parte dessa geração mais nova que também está começando a sentir essa necessidade, tá? Não é todo mundo não, a grande maioria está aí vivendo na roda doida, girando, é tecnologia atrás da outra. O TikTok do momento daqui a 2 anos é outra coisa, não é mais TikTok, como já daqui era. Daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Da semana. Exatamente. E tudo trabalhado nessa efemeridade, que é um negócio complicado, tá? Já existem estudos, eu não vou me apropriar do nome do cara, porque eu esqueci, mas até li esse paper sobre isso, de que a gente está perdendo até a nossa capacidade da nossa memória, da memorização, o ser humano. Porque as coisas estão chegando em muita velocidade, muita quantidade e todas muito rápida. É tudo 5 segundos, 5 linhas de texto, uma manchete, uma foto com um texto, uma imagem de TikTok de 15 segundos, é tudo e o cérebro não tem tido tempo de absorver aquilo e ter aquele conteúdo pregado. É como se estivesse vivendo uma eterna memória RAM. Tanto é que se eu perguntar pra ti, Capi, aquele filme que tu assistiu semana passada, você fica, aquele filme é o... Não acontece isso todo dia? A Dani, às vezes, telefone, que eu não sei o telefone da minha mulher. Antigamente a gente tinha mais. 70 telefones na cabeça. Ninguém lembra mais. Então, ao mesmo tempo que tem essa questão desse mundo maluco que nos exaspera, porque que vai deixar para as pessoas e tal, tem também um backlashzinho aí, tá? Tá surgindo uma galera, uma parte da galera que começou a notar que alguma coisa precisa ficar. É meio que uma nostalgia, um saudosismo de coisa que eles não viveram. Vou dar um exemplo, o Renan. O Renan é meio saudosista para essas coisas, me surpreendeu. E ele teoricamente... É do game, passa madrugada jogando com os amigos dele e tal. Mas eu fui dar de presente pra Renata agora no final do ano. Olha como as coisas da indústria, a indústria também é inteligente, né? A indústria tá fazendo voltar o bolachão. Se você for comprar um LP aqui em Fortaleza, meu irmão, é uma grana. Aqui também, Maurão. Eu coleciono CD hoje por 2 motivos. Primeiro, que a qualidade do som é perfeita. Sim. Ok. A qualidade do som do CD é impecável, eu tenho um som mesmo, né? Às vezes eu escuto aqui no drive do computador, mas a maioria das vezes eu escuto no som. E o preço, cara, eu compro CDs aqui usados, assim, tipo 2 euros, 3 euros, 5 euros quando é caro. Um vinil... Doido, bicho. Vinil, cara, um vinil? É 40 euros. 40 euros. Entendeu? Se você for comprar um vinil Peba usado assim, cansado, 20 euros. Porra, 20 euros, malandro? Pra quem é viciado, eu preciso de quanto disco pra ser feliz? A 20 euros cada um. Aí então, tipo assim, CD a 2 euros eu aguento. Gasto aqui 30 euros de CD, descanso daqui mais um tempo, gasto mais 20. Aí, mas porra, no vinil não dá não, porque é caro em todo canto, Aí continuando aqui o raciocínio, aí eu fui comprar pra Renata, a Renata também, né, gosta dessas coisas e tudo, e como eu falei que a minha mãe era um acumulador, o Maurício mora lá na casa da minha mãe, Maurício, meu irmão, seu querido amigo, e lá em casa o Maurício descobriu, bicho, é cheio de caixa aqui que a mãe guardou das coisas antigas aqui, eu tô começando a abrir, minha mãe tá com um quadrozinho de doença já degenerativa, né, já tá com a saúde um pouco debilitada e tal, então ela já não liga mais para essas coisas, mas o Maurício ficou com essa coisa, começou a achar um monte de coisa minha e dele guardado em caixa lá na mãe. Aí eu guarda isso aí que a gente vai achar um uso pra isso. Te mostro já o que são essas coisas, tá? Aí quando foi agora no final do ano, eu resolvi dar de presente de Natal pra Renata, tem até um nomezinho, mas eu não decorei, que são esses equipamentos hoje que são múltiplos, que essas box que são retrôs, que você tem condição de tocar disco em LP, você tem um drivezinho pra CD, tem um drive pra... Aí, bicho... Pendrive, card, e tinha um espaçozinho para isso aqui, ó. Começar a mostrar aqui minhas relíquias. Olha aqui a fita gradiente, Barão. Fita cassete gradiente, gravada, internacionais, era o que eu gravava. Eu e o Maurício, a gente pegava o double deck, o rádio gravador,
e gravava as músicas aqui. O que é que tem nessa parada aqui? It Might Be You, de Stephen Bishop, Another Brick in the Wall, Lavian Rose, Walk Away, Say You, Say Me, é o novo. Pronto, Total Eclipse of the Heart, Never Be the Same, do Christopher Cross, por aí vai, né? Essa fitazinha aí vem lá dos anos 80. Anos 80, Gradiente. Você gastava uma grana pra comprar essa, porque a Gradiente era metal. Essa fita era linda, né, cara? Que eu achava essa fita aí a riqueza do milionário. Total, riqueza. Você quebrava a bichinha pra não, né, quebrava aqui em cima pra não correr o risco do cabo gravar por cima, você ficar desesperado. Aí, beleza, trouxe isso aqui. O Maurício guarda essa parada aqui, que tem uma fita do ABBA, que essa aqui são as fitas. Aí sim, que você comprava fita comercial, né? Aquelas fitas comerciais, nem sempre o som era muito bom e tal. O Maurício guarda esse bicho aí e tal, que eu vou fazer uma surpresa pra Renata, dei esse bonitão, esses bichos desses box, essas caixas aí. Rapaz, quando esse Renan... Aí eu trouxe uma caixa de fita minha, dessas fitas cassete, e esse Renan pirou o cabeção. Aí o menino chegou pra mim, tio Mauro, como é que é isso aí? Ah, mas que negócio doido, como é que funciona? Ele não entendia, porque como ela coloca de lado, você não vê como nós víamos antigamente o WTEC, você via a bicha rodando na frente, você não vê o sistema dela rodando. Ele não entendia como o diabo é que esta bicha toca. Aí ele veio me pedir a seguinte coisa: tio Mauro, posso pedir um favor? Ele não pode. Tem alguma dessas aí que você não quer, não gosta e tudo, que eu queria desmontar pra saber como é que é. Aí eu, meu irmão, pega essa daqui. Eu peguei uma VAT 69, sei lá qual que tinha, uma BASF, velho, daquelas peba. Filha, vai ser feliz aí. Aí voltei uma vez do trabalho de noite, tava um menino com a mesa dele, o computador afastado pra frente, ele não estava no computador, ele estava com o fone ouvindo alguma coisa e pirando em desmontar a fita cassete, toda desenrolada, bicho e tal. Aí eu cheguei pra ele e disse assim: Renan, tá faltando uma coisa muito importante pra tu organizar isso aí. Aí peguei uma caneta, pega a caneta, que a caneta você vai girar aqui pra organizar aqui. Desde esse dia, ele começou a ficar mais ligado nessa questão de que algumas coisas precisam ficar guardadas também. Tá? Então, aí vamos entrar na nossa piração. Onde é que a gente vai entrar? Eu acho que nós que somos meio que heróis da resistência nesse processo aí, nós somos curadores de conteúdo. Você é um curador de conteúdo desde sempre, desde que eu lhe conheço, desde que você trabalhava na Casa Blanca Turismo, lá na parte do marketing, você já gerava conteúdo para as pessoas com quem você lidava. Por quê? Porque você era um compartilhador de conhecimento, tá? Então você continua sendo. Na verdade, você evoluiu nesse processo. Isso aqui é um exemplo que nós estamos fazendo. Eu também, pela natureza da minha profissão, mas também como jornalista, comunicador, se não compartilhar, vai fazer outra coisa, vai trabalhar. Pelo amor de Deus. Você é outra história, Mauro. Aí é de lascar, bicho, vamos dizer. Aí, beleza. Rapaz, desde então, o Renan é quem utiliza mais a tal da box do que a Renata e eu. Por quê? Porque ele começou a entender a lógica de que algumas coisas são mídias. Aí lá vai, vamos para segunda mídia bacana, que a gente usou até dizer chega, e que hoje a gente tem uma dificuldade grande. O bom e velho CD. Ainda tem muito, Mauro. Eu tenho centenas de CDs. Esse aqui é o nosso revolverzinho dos Beatles e o nosso demais, cara, do Led Zeppelin. A dificuldade nós temos hoje em dia a mídia, mas nós não temos o player. A gente foi perdendo ao longo do tempo. Mas esse que tu comprou tem. Pega, exatamente, graças a Deus. Tu vai fazer um teste. Esse que tu comprou, se eu conheço, ele tem o vinilzinho em cima, e aí embaixo é o CD, e aqui no móvel tem as outras coisas. Quando tu tiver a oportunidade, tu vai colocar o vinil, e se tu tiver o mesmo vinil em CD, tu bota o CD. E tu vai ver que nesse caso específico, porque como se trata de um tipo, vamos dizer assim, um 3 em 1, né? Um 3 em 1. 5 em 1. O tocador do vinil também não é como você pegar uma picape mesmo, né? Não. Aí você percebe a diferença de você ouvir um CD, ele dá mais qualidade, porque o CD ele é viável num som de média qualidade. O vinil não, cara. A viagem do vinil é o seguinte: você pode ter vinil por nostalgia, se você quiser, só aí já é o suficiente. Pelo objeto, você tem um vinil e nunca abrir ele, também pra mim tá valendo, o objeto vale a pena, mas se for pelo som, só num puta sonzão. Tem que ser agora, uma vitrolona. Exato. Agora o vinil é tão foda, bicho, que é o que eu digo. A experiência de você ouvir um vinil arranhado, num som ruim,
É incrível, cara, porque o ritual do vinil, ele é um ritual completamente ninguém. Você não para ouvir vinil para botar de segundo plano, você está indo fazer aquilo. É diferente de uma playlist. Então isso é muito doido que eu acho. Entendeu? E aí eu tava vendo essa questão, aí vamos agora ficar dando os pulos, tá? A gente vai ficar fazendo tipo aquele livro de realismo fantástico, tipo um que eu li agora recentemente, de uma escritora tailandesa, que o livro ele vai e volta várias vezes, e tem uma hora que ele tá no presente, outra hora ele tá no futuro, outra hora ele tá no passado, e você às vezes não consegue mais entender em que parte do tempo ela tá? Então a nossa conversa vai ser meio assim, tá? Realismo fantástico. Aí lá vai o realismo fantástico. Pegando ainda o bolachão, tá? Ainda vamos na parte analógica. Aí, ó, tá aqui o bolachão, né? Bolachão clássico do Lionel Rich com esse cabelo assim maravilhoso dele, comecinho dos anos 80. Aí você pega um disco desse. Meu irmão, o disco tem 1, 2, 3, 4, 5, 8 músicas. 8 canções, aí você pega o cara, dá logo uma lapada com All Night Long, uma das músicas mais dançantes que tem, que você pode botar em qualquer festa, que você balança e derruba o seu copo de whisky e cai daqui. Só de dizer o título aqui eu já... Aí ao mesmo tempo você tá tendo emendado com Stuck on You e Hello, que é a clássica dor de cotovelo, daquela que acaba ficar ruendo até. E o Pamar também, né, mano? Pamar é muito mais. Pamar, maravilhoso. O Stuck on You, tá? Porque o Hello é a dor de cotovelo, é um moído. Você vai lembrar do videoclipe. Aí lá vai a gente, né? A meninazinha cega, que a menina é cega, que ele ia atrás, era apaixonado pela menina, papapá. E aí você vê essa história, né? Onde é que é interessante? Videoclipe, ele também se reinventou. A tecnologia, Capi, é aquela questão, né? Eu sou meio early adopter nessas coisas, eu gosto meio assim de ficar testando as coisas, apesar de ser meio... Tu vivia frescando comigo, que eu falava daquelas minhas bandas que eu ficava ouvindo, e tu, Maurão, só tu nem ouvi falar nessa banda, que eu ficava ouvindo essas bandas meio novinhas, lembra? Tu lembra demais. Aí eu fico com essa história de ser meio early adopter, nem tudo eu vou utilizar, mas eu quero... Que diabo é isso aí, early adopter? Desculpa, é o cara que gosta de tecnologias novas, é o cara que gosta de provar tecnologias. Sim, mas peraí, calma, nem assim não. Diga de novo o nome. Early adopter. É um early adopter. Eu não consigo nem dizer uma early adopter. É o cara que gosta de ficar testando tecnologia nova mesmo por curioso, tá? E aí você vai ver o videoclipe. Cara, o videoclipe se reinventou com a questão mesmo. A gente era da época da MTV, pô. Nós somos MTV total. Já antes, né? Sim, assistia até antes da MTV, desculpa, né? Depois a gente foi ver. A gente era do videoclipão, era Super Special, quando passava na televisão. Super Special com os clipes da Everybody. Fantástico Domingo à Noite, foi os primeiros videoclipes. Fantástico Domingo à Noite. Passava Everybody Wants to Rule the World do Tears for Fears, com o cara andando na estrada, com os caras dançando e tal. Beleza. Olha como é a evolução, né? Aí evoluiu dessa história do videoclipe da televisão do Fantástico para um MTV, que era uma emissora só para esse tipo de coisa. Hoje em dia você tem o YouTube, e os clipes estão no YouTube também do mesmo jeito e no TikTok. Então, assim, vai meio que zanzando, né? Olha que loucura, né? Aí, recentemente, o CD hoje em dia, eu tava ouvindo, qual foi que eu ouvi um dia desse? Foi do Lionel Rich mesmo, eu tava conversando com um amigo meu sobre essa história do Lionel Rich, aí eu peguei um outro disco dele de 82, aí eu disse, rapaz, esse disco aqui o caba ouve de A a Z, é tipo esse do Led Zeppelin, né? E dos Beatles, esse aqui você começa a ouvir e termina, é bom do começo ao fim. Hoje a lógica não é de fazer mais álbum, né? A lógica é de fazer um one hit. É o one hit, assim, pra você dar chibatada grande e cair nas playlists, né, cara? Cair nas playlists. Aí sabe o que eu descobri há uns 10 dias, 15 dias? Mas eu tô atrasado nisso, tá? Eu fui saber que já fazia tempo. Tu deve olhar depois no teu Spotify, sem querer fazer propaganda do Spotify. Lá agora tem uma inteligência artificial, uma DJ de inteligência artificial no seu Spotify, que se você vai ver lá no cantinho, que você vai clicar, ela vai ficar conversando com você e fazendo uma playlist contigo. Oi, Mauro, tudo bem? Eu sou a DJ Dani. A minha é DJ Dani, por coincidência. DJ Dani está aqui. Deixa eu ver se eu acho a DJ Dani só pra mostrar ela aqui. Eu não uso mais o Spotify, não, cara. Eu uso agora o YouTube, ó. Porque eu pago um streaming só e fico assistindo o YouTube sem propaganda, entendeu? Eu fico com o YouTube sem propaganda tá aqui, e as músicas do mundo todinho. Vocês conseguem ver, tá bem aqui nesse cantinho, ó. DJ, tá? Eu vou clicar aqui. Playlist. Opa, de novo. O DJ. Com lançamentos atuais de quem não sai do seu universo musical. Aí ela tá começando com Ventura Highway do América e ela vai passando, então um videoclipe aqui tocando e tal.
E ela faz a minha playlist, a minha inteligência artificial, baseada no quê? No algoritmo. Aí essa conversa do algoritmo a gente fica até amanhã, tá? Beleza? O problema aí é aquela questão. E se eu ficar só nisso aqui, seja na inteligência artificial do tocador, né? Tô falando só Spotify, não, Deezer, mesma coisa. Se eu ficar só aqui, eu vou estar correndo um risco grande de ficar sempre girando em torno do meu próprio rabo. Você não vai correr o risco, não. Você vai ter a certeza aí, só isso aí. Ele não deixa muita gente ir pra longe. Até a parte que tem do novidades, que eu olho sempre aqui, eu fico olhando, pô, mas que novidade, assim, às vezes é uma coisa perdida ou outra perdida. Então você vai ter que achar isso como? Aí é uma curadoria de conteúdo mesmo do mundo real. É você me dizer alguma coisa, Mauro tem uma banda agora, fulaninho de tal, o Felipe Casou tá com um projeto agora novo, aí em Fortaleza tu já foi, ele tá tocando no barzinho lá dos Azóis Pereira. Aí o cara não sabia, não. Rapaz, tem uma menina nova aí que tá cantando na cena aí de Fortaleza, que eu conheço ela daqui, tal, fulaninha de tal, eu, cara, não conheço não. Se não for aí a nossa responsabilidade de nós irmos... Mas observa como é muito louco, né? Beleza, tudo bem. Você está partindo do pressuposto de que nos encontramos ou nos falamos, né? O fato de você não... Aí você precisa que alguém de fato venha de fora e te diga, né? O que me aperreia muito, por exemplo, a Nara. A Nara, quando ela vem lá de dentro do quarto dela, ela passa por violão, passa por guitarra, passa por baixo, ela passa pelos livros da Dani que vão de arte, feminismo, etc e tal, ela passa pelos meus livros de design, fotografia, desenho, ela pega todos os meus livros, ela tem acesso às canetas e papel livre. Quer dizer, eu fico pensando que uma menina como essa, ela não tem nenhuma chance de crescer e ser igual como a maioria dos amigos dela que entram dentro. Vixe, sua reunião encerrará em 10 minutos. Encerra você. A nossa reunião aqui encerra. Se quiser, a gente faz 10 horas de reunião. Estica aí, essa pitomba aí. A fazer upgrade deve ser pagar, né? Vamos deixar ela cair e depois a gente cai, corta e volta de novo. Então, cara, mesma coisa aqui em casa, tá? Os meninos também. Por quê? Graças a você, a Dani, graças a mim e a Renata. Lógico, exato. A minha pira, Barão, é que eu fico imaginando que hoje eu tenho muitos amigos que não tem mais vinil, não tem mais CD, não tem livro em casa, não tem nenhum software, não tem nada. Aí eu fico pensando, cara, uma casa toda branca, de móveis brancos, a única coisa que tem na casa é uma televisão e você percebe que as pessoas vão se esvaziando de tal forma que até o quadro, cara, como você tem aí atrás, que é a identidade da gente, com nós mesmos, né? Você diz, porra, eu quero, quando eu for na minha sala, eu quero ver o Lennon, eu quero ver o Paul McCartney, quando eu for dormir, eu quero ver uma obra do meu filho. Tenho obra de arte ali na sala também, do Wilson Neto, tem coisa que porque a gente... É muito louco, o meu desespero é que tu pega um menino hoje, em 2026, de 10 anos, e ele anda numa casa toda em branco, minimalista, cara. Não há mais... Quando você pega... O que esse cara vai 16, pensar? Que mente é essa que está sendo construída, bicho? Um sofá pronto para o, vamos dizer assim, né? O mainstream daquilo que houver, que normalmente é o que tem pior, porque o mercado ele não oferece pra gente o melhor, né? Ele oferece pra gente ele oferece o volátil, palatável. Aí aqui acolá vem uma coisa boa, do mainstream. Entendeu? Mas aí nessas horas, eu acho que nós somos os heróis da resistência e quem estiver perto, e a gente tem meio que ser meio catequista nessas coisas assim, meio... uma coisa, eu não sei se eu sou meio idealista, você também, em relação a isso, mas eu acho que a gente na minha rede social que eu fico colocando, eu estimulei lá na D2M de criar um quadro super legal, que eu não sei se tu viu, que é o Vale Conferir, que é a gente tá dando dicas, aí eu peguei a nossa equipe, depois dar uma pirada lá, eu comecei, mas depois já chamei o pessoal da minha equipe, fulaninho, o que é que tu tá lendo, o que é que tu tá assistindo, vai gravar aqui na nossa rede social pra pegar essa galera mais nova, que às vezes você pega uns jornalistas que chegam com seus 17, 18, 20 anos, ou estão na faculdade, ou estão recém-formados, com um repertório, assim, vamos lá, não vou ser polêmico não, vou ser só diplomático como o Mauro Costa, um repertório incompatível com a função que ele deveria exercer profissionalmente, tá? Gostou? Legal, né? Um repertório que não condiz... de formular. Com a necessidade que o cara tem para a profissão, né, cara?
É um repertório que não condiz, que é de uma pobreza cultural e intelectual não condizente com o que ele está fazendo da vida, tá? Por quê? Eu não tô querendo me comparar e comparar você e eu, tudo, não, que a gente era meio, assim, mesmo que não era nerdola, nessa época da gente, a gente era curioso, a gente tinha uma curiosidade natural, tá? Que era de uma meio, a gente era buliçoso, a gente ia atrás das coisas, só que as coisas estavam na nossa mão, como você bem falou, né? Você tinha as coisas que chegavam, né? Pegavam. Olha, o meu pai, eu falei isso ontem, participei de uma roda de conversa ontem num cliente nosso, lá no INEC, no Instituto Nordeste de Cidadania, falei essa história do meu pai, que eu falo todas as vezes. O pai foi uma pessoa do interiorzão brabo, seu Vicente era do meio do mato, saiu do mato e o mato não saiu dele. O pai é uma pessoa, relações públicas nato, conversava com todo mundo, muita aquela coisa, todo mundo gostava do pai. O pai, depois, lá na frente, eu vim descobrir que ele tinha uma dor dele tremenda, que era não ter conseguido terminar os estudos dele. Então o pai, ele não se formou do ponto de vista de estudo, terminou por causa das coisas do interior, trabalhar na roça e tudo. E aí ele compensou ao longo da vida dele essa ausência com o quê? Com curiosidade e leitura. O pai era um leitor voraz. Lá em casa sempre teve assinatura de jornal, de revista, livro, enciclopédia base, e o pai estava sempre tentando o jeitinho dele lá ler as coisas, botava as coisas no quadro e tal. Então isso aí, de alguma maneira, a gente vai fazendo os espelhamentos, tá? E você fazendo espelhamento aí com a Nara, você, a Dani, eu e a Renata aqui com os meninos. Até o George, dentro da condição dele de autista, ele tem um contato com várias coisas. Hoje você já vê o George, ele sabe o que é livro, ele sabe o que é escrever, se alfabetizando do jeitinho dele. Então, tem essas inspirações, tá? Então, é só a gente entender que tem uma responsabilidade nossa de ficar puxando isso. Lá na D2M, bora galera, quem é que tá lendo o quê? Bora, galera, vocês assistiram o quê? Eu dou essas incertas demais lá. Eu entro lá na redação, galera, vocês viram o filme, tá, a série e tal. Essa semana eu fui falar da história da série. Eu fiz o primeiro da história do Vale Conferir, e aí depois eu falei de uma série. Eu descobri que tem 3, 4 meninos lá da minha equipe que são loucos por séries. Então, de vez em quando eu vou lá e dou um insertzinho. Beleza, tá assistindo isso aqui, mas tu já viu essa série? Bota uma série que tem nada a ver na cabeça dos meninos? Sim. Deixa eu ver essa série de arte aqui, não sei o que, pra ver se algum deles pega isso e pega um repertório diferente e eu seja um algoritmo diferente na vida deles. Aí um deles um dia desse chegou e me chamou, né? E disse assim: Mauro, adorei aquele documentário, aquele seriado que tu falou do voo da Panam, que tá agora na Netflix, do acidente que teve na década de 80, de uma bomba que explodiu no avião da Panam, e foi um dos grandes precursores dessa história de atentados que veio depois, né? E a investigação durou anos, até descobrir que tinha sido quem tinha feito o atentado, né? E aí tem uma minissérie agora na Netflix. A menina veio me agradecer. Mauro, adorei. Rapaz, assisti. Chefe, porra, bom demais. Cara, que negócio bacana. Aí ontem eu já vi uns stories e um texto do Fernando Graziani, meu amigo lá do Jornal Povo, que é um cara especialistaço e com quem eu pego muita coisa de série. Era o texto dele falando dessa mesma minissérie. Muito legal, e elogiando e tudo. Então eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que ficar exasperado e agoniado como a gente está, não perder essa condição que a gente tem de sermos nós os curadores de conteúdo para alguém. Tá? Dentro da nossa realidade e às vezes impactando as amiguinhas da Nara e os amiguinhos da Nara ou os pais deles de alguma forma, que vão olhar, pô, mas esses pais da Nara são doidos pra caralho, pô, mas são muito bons. Eles também pegam um negócio, alguma coisa que você falou, que você passou, sem você nem saber, aquele cara vai ser impactado porque ele vai uma vez ler aquele livro que tu disse, pegar aquela... E eu converso muito com a Nara. Eu digo: Nara, você não precisa virar uma pessoa que só consome aquilo que eu lhe apresento, não. Você pode consumir o seu conteúdo pessoal e você pode consumir, inclusive, o conteúdo lixo. O conteúdo lixo, ele é um conteúdo que, às vezes, você acorda de manhã e diz: quero consumir um conteúdo lixo. A gente consome umas porcaria também. Ah, pô, eu dancei na boquinha da garrafa no Aracati, porra. Eu dancei na boquinha da garrafa. Agora, eu digo pra ela, brother, o problema não é consumir o lixo, o problema é você não saber que é. Se você nivelar como sendo o lixo a base da tua formação cultural, a sua alimentação cultural. Exato. Agora, se você pega e escuta o lixo e você diz: putz, isso aqui é legal, mas é lixo. Mas tem a hora, cara, às vezes, por exemplo, a dança, que a gente se submete muito mais ao ritmo do que ao texto, né? Porque o texto daquilo que é colocado para os meninos hoje para dançar é horrível.
É sem condição. É no melhor estilo. Lembra da Xuxa nos anos 90, eu acho, 80, 90, que, né? Don't want no short dick man, lá e todas as meninazinhas tudo dançando, e as mães tudo dançando, don't want no short dick man. Também que era em inglês, ninguém entendia nada, né? Acho que nem ela não falou. A gente que assistiu fica, que diabo é isso, bicho? Pois é o que eu digo, cara, você não tem problema não, bicho, você pode consumir o que você quiser, ninguém tem que ser fiscal de nada não, mas há de se buscar outras coisas para você poder ter a noção exata de que existem outras coisas, entendeu? Porque também eu não quero que a minha filha vire uma bitolada e escute o que eu quero, porque não sou eu, né? A minha viagem não é essa, minha viagem é dar para ela opções. Aí... É isso que eu tô dizendo, Capi. Não é só para ela, não. É para ela e para os nossos do lado. Assim, eu acho que a gente tem esse papel meio social, antropológico para esse lado também. Que é o que? É oportunizar. Deixa eu oportunizar esse tom horrível, eu detesto esse. Pô, dá oportunidade, oportunizar é horrível. Pra gente dar oportunidade para essas pessoas, às vezes, porque elas às vezes não conseguem chegar, elas não têm o acesso, tá? O devido acesso a determinadas coisas. É igual aquela teoria que todo mundo fala, né, da música clássica. Ah, a música clássica é chata, a música clássica não sei o quê. Rapaz, a gente tem clientes nossos do coração, que são projetos sociais, que são baseados na formação musical, muitos deles em música erudita, instrumental, clássica, erudita, rapaz, as pessoas quando lidam com isso, quando têm contato com isso, elas gostam. Por quê? Porque é uma coisa boa. Você gosta de coisa boa. Então, assim, você vai para um espetáculo da Edisca, um espetáculo de dança da Edisca, por mais que seja uma coisa culturalmente, assim, sofisticadíssima e tal, você fica imaginando, pronto, vai ser um negócio chato pra caralho, ninguém vai entender nada. Pelo contrário, as pessoas compreendem. Aí você vai numa pinacoteca, que não sei se tu chegou, quando tu veio aqui pro Fortaleza, tu já foi na pinacoteca, que é o nosso equipamento cultural, ou no Museu da Fotografia, Fortaleza. Museu da Fotografia eu tive. Pronto, aí você vai na Arrocha, meu patrão! The meeting is being recorded again. Aí, quem sabe onde a gente parou? Quem sabe faz ao vivo. Aí a gente tava comentando, Capi, aí, assim, a gente fica meio exasperado com essas coisas, aí lá vai ter uma quebrazinha, porque obviamente a gente não pegou ali o final. Aí você vê como tem algumas coisas que são alguns desafios, tá? Dessas coisas das mídias. Uma mídia que eu trouxe aqui pra você, que você também gosta, mas é que eu tô com uma dor de cotovelo danada, porque eu tenho uma coleção muito grande dela e agora eu tenho dificuldade de fazer o quê? Como usufruir dessa mídia? O bom e velho DVD. E olha a coincidência, qual foi o que eu peguei aqui? Wall-E. Grande Wall-E falando do final do mundo, né? Acabando a humanidade, né? Os robozinhos aqui, o final da humanidade. E tu não tem DVD. Aí o que aconteceu? Os meus DVD players que eu tinha foram quebrando, né? Hoje, quando eu fui prestar atenção, eu não tenho mais DVD player, nem no computador. Porque eu fui olhar esse computador novo da D2M que eu comprei para trabalhar, não tem mais DVD and CD player. Eu comprei um externo também, eu vou atrás do externo, Então é uma mídia e que lá vamos entrar na outra linha, né? Foi substituída gradativamente, ok, pelos streamings e etc, né? Só que aí, como é que tem aquele memezinho clássico que é a minha cara, trabalhando muito para pagar os streamings que eu não assisto. Porra. Aí tu já viu? Você trabalha pra caramba pra pagar os vários streams que você raramente assiste. Então você tem do MUBI, que eu adoro ter o MUBI. Adoro pagar um MUBI. Levo carão demais aqui do meu querido amigo Marco Holanda, que é o meu consultor financeiro, meu contabilista, contador, amigo e orientador financeiro, que ele diz que é um custo, não sei o quê. E a Renata também. Mas meu MUBIzinho tá ali pra no dia que eu precisar assistir um filme daqueles assim, iraniano, filme turco. Turco não, porque turco tem muita novela, hoje em dia tem muita coisa. Mas sei lá, um filme do Azerbaijão. Sim. Tu é a fim de transcender. Tô brincando, né? Então um Fellinizinho, coisas assim. Tem algumas coisas que eu gostaria, mas é de lascar, porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter ele, eu tenho que ter vários outros, porque como você bem falou naquela nossa conversa prévia, e também no começo dessa conversa, pô, bicho, aí às vezes eu tenho uma coisa legal que eu quero assistir, e onde é que tá? Tá perdido aí, e não tá mais nem no cinema tá. Não vai mais pro cinema, ela chega direto pro stream. Cara, eu acho que no campo de filme, o prejuízo do streaming foi muito maior do que na música, porque pra gente, porque é o seguinte, atenção, eu não sou contra o streaming não, eu sou usuário, fuçador, procuro, escuto, eu sou um excelente usuário não tenho problema não com o streaming não, mas cara, eu assim, por exemplo, eu gosto de filme, mas não calça nem a sandália do que eu gosto de música, mas eu acho que a galera do filme, que ficou sem os DVDs, deve estar comendo um tampado.
Tá mesmo. Porque algumas coisas você não vai encontrar. Olha, a participação especial se escondeu debaixo da cama, aí resolveu grande, sair né, do mano? quarto. Essa aqui é a Foxy, a nossa bichinha. Ela nem parece tão grande, ela parece maior do que ela é, mas ela é uma cara de pau. Olha ali, Foxy, olha ali pro tio Capi. Foxy acabou ficando dentro do quarto aqui, nessa parte 2. Blasé demais, assim, enjoada. Assim, a bicha é meio enjoada. Vai, fica aqui embaixo para não perturbar. Sim, e essa história do streaming, de fato, agora, lá vou eu, né? A gente sempre olha os dois lados da coisa. De um lado, ampliou demais, assim, a condição, se bem que tem muita porcaria, né, bicho? Tem muita porcaria. Não, cara, ampliou. É complicado essa história do ampliou a noção de porcaria também. Mas é assim, né, bicho? Aí é onde eu digo, né, tem cara? Tem que ter a curadoria. Exato. Eu acho que o grande lance. O grande lance o grande lance dessas figuras que virão vai ser elas escolherem seus curadores. Entendeu? Porque efetivamente eles vão ter que voltar no passado, porque, por exemplo, vamos imaginar, o cara tá lá em 2038, certo? Provavelmente, se Deus quiser, nós vamos estar lá também. Mas, porra, que é isso? Pelo amor de Deus. O cara de 2038, aí o cara que tá com 10, que hoje é 26, o cara tá com 12 anos. Como é que esse homem vai ouvir música? Como? Alguém vai ter que mostrar pra ele, entendeu? Aí eu acho que isso vai se espalhar na escola assim, cara, ó, segue o fulano de tal que ele indica boas coisas. Sim. A própria escola, eu acho que essa curadoria, inclusive, deverá no futuro entrar como matéria de escola. Eu não duvido, eu cara, uso porque... isso, eu uso isso nos meus trabalhos de mentoria, tá? Na mentoria a gente faz até, de certa forma, uma curadoria para ajudar o nosso mentorado nessa jornada. Vai lá, ok, tá? Até nas consultorias também, assessoria, tudo bem. Mas eu acho que o que a gente não pode deixar, aí é um cuidado, tá? É que essa curadoria seja feita só por influenciadores em redes abertas. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma lógica do capitalismo, do ganhar dinheiro, tem uma galera que está aí sendo influenciadora mesmo só para poder ganhar a sua grana. Eu não estou entrando no mérito se é errado, não. Mas disseminando. Cada um se defende como dá. Disseminando coisa que não é legal e tal. Aí, assim, a gente tem que ter, por isso que eu falo, lá vou eu, nosso bastião, nossa missão de vida é a gente tentar de alguma maneira compensar algumas coisas aí, ser um bom curador para quem estiver na nossa linha, na nossa alçada de proximidade, nossa e dos nossos filhos, tá? Sem querer também nos arvorar o direito de achar que nós somos os fodões que sabem as coisas melhores e maravilhosas. Não. Mas nós temos... não é isso, não. Só quero garantir, mais na arte, né? Que é um buraco sem fundo. Mas eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, certo? Por exemplo, nós estamos fazendo parte de uma geração, porque a gente veio desde o tempo das pedras, vivemos sem internet, inclusive vivemos sem telefone em casa, muitas vezes. Muita gente não tinha telefone, o telefone era do vizinho, fulano ligou, ia na casa de um cara atender um telefone e tal. E nós passamos por toda essa construção, mas já existe uma curadoria boa. Então, por exemplo, o que é que eu acho? O cara vai entrar daqui uns anos e vai descobrir o Gastão Moreira, porque ele curte rock. O cara vai maratonar o Gastão Moreira, entendeu? Exatamente. Pronto. E aí entra essa história da loucura, né, da internet, que é um negócio que ao mesmo tempo que ela é efêmera, ela pode não necessariamente ser. Essa nossa conversa aqui pode ficar zanzando aí pelo meio do mundo digital e ficar ad eterno. E em 2038 alguém desses de 12 anos vai se bater. Esses dois malucos aí, vamos ver quem vai se bater com esses dois. Mauro Costa, D2M, aí o cara, porra, que isso? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Né? É isso aí, tá? É isso que eu tô dizendo. Aí lá vai as coisas, ó, como é que são? Revista. Outra mídia que eu trouxe aqui pra mim, adoro. Avião. Minhas revistas de aviação, que hoje até hoje eu tenho a minha coleção, e tem algumas revistas que eu assino e outras eu compro em banca para poder ter a experiência de ir na banca, e ajudar o meu amigo Valquimar, que é o dono da banca 2, porque ele, o corre dele, o rolê dele para ganhar a vida é na banca. Então algumas revistas... Os caras não vão entender nunca o que é você ser chapa do cara da banca. Você ser chapa do cara da banca é foda do mundo, mano. Guarda pra você a revista que vende muito. Tu passa do carro, depois passa pra pagar e volta. Não, e detalhe, o pobre do cara já teve que devolver as revistas dele por consignação e você esqueceu de passar porque você tava viajando. Um mês depois você vai pegar a revista, tá lá. Porque o cara é seu amigo, ele guardou a revista, comeu o prejuízozinho ali dos seus 50 conto ali. Aí o cara não vai conhecer esse prazer, viu, mano?
Você vira amigo dele, é meu amigo há anos, aí agora vai pro estádio comigo, as famílias se conhecem, parará, parará. Essa revista aqui, por exemplo, a Flap, né, que é uma dessas, lá a gente vai fazendo uns mexão meio por tabela, né? Eu adoro assistir o canal da revista, o canal do YouTube, que eles têm programas semanais maravilhosos, muito bons, tem um conteúdo do mesmo jeito que a revista Asas. Tá aqui o Panda Betting, aqui o meu amigo Cláudio Luquezzi. Adoro consumir as coisas deles nos digitais, são muito boas, que eles sabem que tem que fazer isso. Mas minha revistinha em papel, eu não deixo de ter em casa. Rapaz, isso aí é luxo, né, cara? É luxo até porque demais. Eles inteligentemente sabem que tem conteúdos que vão ficar aqui, que não necessariamente vão estar lá no vídeo, né? Tá só aqui pra gente, né? Aí, outra coisa, outras experiências que você tem. Que negócio maravilhoso é você, fui procurar para mostrar por que eu mostro pro Capi de um negócio que é a minha paixão de vida, que nós já gravamos uma live na época da pandemia sobre isso, que foi sobre livros. Falamos de livros, falamos de consumo de cultura. Lembra da nossa live com o Capi lá? Vou até procurar, cara, essas lives, tem um bocado de coisa legal ali. Fizemos uma livezona na época da pandemia, live boa pra caramba. E aí eu gosto nem de falar, mas que eu me lembro do finado Dito, também fiz uma live com ele. Bicho, o Dito, o Dito. Eu, às vezes, você encontrar essa... Hora sim, hora não, eu passo fotografia aqui, eu vejo o Dito, cara. Sempre. Dito, detalhe, coisa engraçada, né? Dito que sempre foi um curador também, no estilo dele, no jeito dele. Era um cara que consumia cultura do jeitão dele. E a gente teve experiências assim, total, sacava de música, sacava de cultura mesmo geral, né? Então, tá vendo como é que são as coisas? A gente vai, né? Rede de relacionamentos, né? Aí uma coisa, bom e velho livro. O livro, eu tenho o meu Kindlezinho, tá ali do meu lado, eu leio, simultaneamente eu leio 4 livros, tá? Sempre faço isso. Eu leio 3 livros em papel e um livro no Kindle, em paralelo. Mas não precisa fazer isso não, tá? Eu faço isso porque eu sou meio doido mesmo, não é porque eu gosto de leitura. Sim, eu sei disso há muitos anos, a vida inteira é assim, tu não sabe ler um livro e terminar não, tu tem que ter 3, 4, né, Morão? Aí eu tô sempre lá, então adoro o Kindle, mas como é a curadoria, minha curadoria? Para o Kindle são aqueles livros que eu que precisa você comprar, cara. Não vai ter espaço para guardar, não precisa. Aquele livro é um livro, como é que eu posso dizer? Ele é um livro mais de leitura rápida, de leitura simples, de que não vai guardar alguma coisa. Se você quiser guardar, você pode até comprar para você salvar. Vou te atrapalhar aí, vou fazer um paralelo aqui com a minha vida, né? O teu é livre, eu não tenho capacidade de ler, eu sou um cara que não lê. Que história é essa, pô? A minha capacidade de leitura ela é muito reduzida. O meu conhecimento de vida ele é baseado em experiências próprias, empíricas e muita audição, né? Eu começo a ler e tenho que ler a mesma página 15 vezes, porque Senhora Walden Smith, no castelo de Wittelsburg, eu já esqueci o nome da mulher. Aí, bicho, o livro do Clapton, eu li aquele livro acho que umas 8 vezes. A biografia, aquela biografia dele, que ele fala, porra, que livro. Porque, bicho, ele começava na página falando de uma viagem dele, aí ele chegava no meio, ele falava do Ringo Starr. Aí quando ele falava do Ringo, cara, minha cabeça ia pro Ringo. Aí eu continuava lendo, e quando eu terminava de ler a página todinha, eu, tenho que ler de novo, porque o meu corpo leu, mas a minha mente não foi. Aí esse que tu tá dizendo aí você não é um cara visual de leitura, sua pegada é outra. Sim, aí diz, aí como é que vai? Fala aí. Não, é isso aí, tu falou, me lembrei demais. Porque qual é a minha viagem aqui? Eu quero ter os discos que eu vou ouvir. Eu não quero mais fechar a coleção para fechar, entendeu? Então, por exemplo, tem discos, por exemplo, eu não vou comprar, vão querer me matar, principalmente você que é fã dos Beatles. Eu não vou comprar, cara, aqueles discos do Iê, Iê, Iê dos Beatles. Não vou, porque eu não vou ouvir. Eu não consigo. Porque eu esgotei aquilo como tinha para esgotar. A segunda parte dos Beatles, eu White Album pra lá, aí é outra coisa. Eu aguento ouvir finamente, mas ainda espaçado, porque eu esgotei, eu vi demais. Sim. Então, se eu quiser, eu faço como tudo. O Kindle, né? O meu é o Spotify. Tem coisas que eu digo, putz, isso aqui eu não vou comprar, mas se eu quiser ouvir, eu entro ali e tá lá. Mas, você não deixa de consumir. Tanto você não deixa de gostar. Você mudou a plataforma, mas o seu contato com aquele lado cultural ali que você, né? O físico eu tenho que gostar mesmo. Bicho, isso é da gente, é do ser humano, e a gente vai evoluindo e vai mudando, e tem determinadas fases da vida que você ouve muita coisa de uma determinada coisa. Passou, você não ouve mais, vai voltar lá na frente 10 anos depois, 15 anos depois, ou não. Né? Mas então, tu acredita? Rapaz, eu passei... Porque eu sou um cara... Hoje não mais, né? Mas tô falando de música.
Aliás, eu já fui muito preconceituoso também, mas em relação à música. Em relação à música, eu fui muito preconceituoso. Eu era muito fechado, radical. Para mim, eu era rock, jazz e blues e alguma coisa da MPB, ou de resto era tudo lixo, podia jogar fora. Porra de E eu achava bom odiar. Eu achava bom mesmo era odiar. Pô, isso aqui é uma bosta. Aí às vezes eu ficava puto que eu gostava e tinha que mentir pra não perder o meu personagem de ranzinza, né? Bicho, tô comendo The Cure com farinha. É doido, bicho. É bom demais. Um dia desse eu passei por isso. Rapaz, cara, eu tô agarrado na obra do The Cure, cara. Meu irmão, como é que um som pode ser tão sensacional daquele... E, bicho, durante toda a minha vida... Eu rechacei aquilo, botei de lado, e assim tô fazendo com muitos outros sons, assim, coisas que eu... Que legal. Sabe? Tu sabe o que é um outro som, bicho, que eu também tô começando a curtir, que eu não dava? Lenine, eu assisti uns dois Lenine podcasts, assim, aí sempre eu fui pirei nele, pronto, sempre pirei nele, sempre gostei da palestra dele, mas eu botava pra ouvir, né? Não dava. Tá conseguindo agora? Porra, até porque eu também tô procurando e ouvindo de coração mais aberto, entendeu? Porque uma vez que eu já me libertei desse personagem horrível, porque a gente também, né, Mauro? A gente vai ficando mais velho e vai cagando pra todos os personagens que a gente usou pra se proteger de alguma coisa, né? Porque a gente cria personagens às vezes... Escapa de super-herói meio doida que a gente usava pra escapar das... Ou pra entrar em algum lugar ou pra se sair de algum outro, né? Entendeu? Pra participar, Exatamente. Então agora que eu tô mais velho, cara, eu tô cagando pra muita coisa que antes eu... É muito libertador, sabe? Isso é bom demais. Tu já tem 50, Capitu? 53, fiz agora 28 de julho. Nós dois, estamos nos dois. 53. Tá, então, tem um amigo meu querido amigo Ivonilo Praciano, jornalista maravilhoso, mando um beijo pra ele, nunca me esqueço dessa história do Ivonilo. O Ivonilo, na época, sempre foi um cara da área da gastronomia, era um jornalista de referência de gastronomia, essa história eu nunca me esqueço. Aí uma vez, a gente sempre com a função de assessor, convidar os jornalistas para ir para evento, a maior dificuldade de você conseguir que o cara vá pro seu evento e tal, e era um evento do cliente nosso de gastronomia, aí eu liguei, e o Ivonilo sempre muito carinhoso, diga, meu querido. Aí, Ivonilo, olha, um evento assim, aí vendi o peixe, né, soltei o release verbal, que é um evento assim, acessado, restaurante tal, e ele, diga, eu falava e ele, diga. Então, queria muito contar com você, com a gente lá no lançamento, no evento de inauguração, PPP. Aí ele esperou terminar e disse assim, querido, você é meu amigo, eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Aí eu digo que depois que você passa de uma certa idade, você fica muito feliz e tranquilo para dizer coisas como não vou. O não é incrível demais, bicho. O bicho assim com todo. Rapaz, eu fico brincando, o não é a coisa mais libertadora que existe. E eu agora tô numa fase que eu acho incrível não ir. Rapaz, não ir. Okay. Não ir é uma coisa incrível. As meninas aqui, por exemplo, eu sou um elemento que odeio o verão. Eu odeio o verão. Se a gente vivesse num desenho animado, eu ia fazer um plano para colocar um muro na frente do sol no verão e acabar com o verão da humanidade. Aí eu já pensei até com a Nara da gente escrever um livro que eu ia ser o gordão contra o verão. E a Nara ia ser o herói que ia salvar o verão do mundo. Isso dá um livro infantil com um desenhozinho junto animado. Tô com essa pauta com a Nara aí. A Nara vai fazer a mente do herói e eu sou o gordão contra o verão. Entendeu? E aí eu vou construir um muro, eu vou ter artimanhas para acabar com o sol, para no verão o sol... Então eu sofro com calor, eu não gosto de ir à praia. E as meninas, cara, a Nara adora. Eu gosto. A Renata adora, o George adora, eu também, eu que morando aqui em Fortaleza, na Terra do Sol, então, acho que eu tô pra praia, não é a minha vibe. A galera fica de cara quando eu digo assim, cara, eu odeio esse azul opressor do céu. Aí os caras dizem, como assim esse azul opressor? Eu digo, tu não sente uma obrigação de ser feliz, não? Mesmo que tu não queira ou não esteja feliz, a opressão desse azul,
tirania da alegria do verão, quando você odeia ele. As pessoas esfuziantes, gritando loucas, com seus biquínis enfiados no cu, tomando cerveja, gritando, adorando que a falando, cuspindo uns aos outros. Porra, o sol vai até 10 horas da noite, meu irmão. Essa porra é foda, essa parte aí fuder, também, bicho, entendeu? Aí você essa fica história do sol até 8, 9, 10 horas, eu não me acostumaria bicho, não, cara. Rapaz, graças a Deus, aqui em Fortaleza, tu sabe, né? 5h30, 5h40, tchau, então, né? Pois é, exato. Então aí a galera fica revoltada comigo, mas eu não gosto do verão. Aí todo esse enxame, para dizer assim, a Nara e a Dani viajaram agora e foram para uma cidade alucinante chamada Figueira da Foz. E elas foram ficar na casa de um casal de pessoas que eu adoro. Mas eu tive a grandeza de olhar para elas e dizer, meus amores, eu vou acabar com a viagem de vocês. Vão. Eu vou sentir inveja, eu vou ter saudade, eu fico dentro dessa casa aqui, Mauro, sozinho sem essas duas mulheres. Cara, é como se tivesse, sei lá. É libertador, com todo respeito às duas. Mas é o que eu digo pra elas, é massa. As primeiras 2 horas, depois é solidão e dor. Eu sinto falta delas de uma forma avassaladora. Mas, porra, tu imagina tu pegar que bom estar lhe fazendo companhia. Porra, Mauro, você não... Rapaz, aliás, só o fato de você existir já aquece o meu coração. Não precisa nem... Só eu saber que você tá aí, macho. Então, eu tive a dignidade de dizer pra elas, meus amores, vão lá ser felizes, porque senão eu vou ficar aqueles caras ranzinza. Bora, vamos embora. Pô, é muito chato, né, cara. Que essa coisa do não aí, do teu chapa aí. Porra, você tem que ter a dignidade de entender que às vezes você não cabe. Vai atrapalhar, cara. Entendeu? Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. A galera tem 2 vídeos ainda pra eu mostrar, tá? 2 vídeos pra eu mostrar. Seguinte, importante. Eu sei que o tempo, né? O ruge, como diria aquele animal. Isso. Livro, né? Livro é o basilar de todos. Estava falando do livro de leitura e tal. Aí, quando eu fui procurar, eu fui lembrar com a paixão que você tem por livros, do que você tem que ler o que você gosta, bicho. Não precisa ser esse ditador de regra de tudo, não. Você vai pra piração que você gosta. O que é legal participar de alguns clubes do livro, como eu participo de 2, né? É você tomar contato com algumas coisas que você não tomaria se não fosse aquela curadoria de conteúdo que vem de lá pra cá. Então eu tenho lido uns livros de gêneros, ou de autores de países que eu nunca leria se não fosse essa curadoria de conteúdo dos clubes do livro, né? Mas, por exemplo, a experiência do livro. Tinha um livro que eu me lembro quando eu estava na minha época de adolescência, gostando de aviação e tal, era um clássico da literatura de aviação aqui brasileira. Um livro dificílimo de achar, porque ele já estava fora de catálogo. Era um livro sobre a história da Força Aérea, a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Sentapu é o nome da esquadrilha da Força Aérea. Já ouvi falar. Sentapu e tal. Aí a história desse clássico livro. Eu era pirado por esse livro, que era um livro da década de 80. Meu irmão, não achava em canto nenhum, Capi. Nenhum canto. Naquela época da gente não tinha negócio de comprar Mercado Livre, não estante virtual, porra nenhuma. Rapaz, eu procurava em tudo que era sebo aqui em Fortaleza, perguntava para alguns amigos meus de fora, ninguém tinha esse livro. Aí uma bela vez eu fui passar umas férias na casa de um grande amigo meu lá da Parangaba, que foi, 2 dos irmãos dele foram morar em João Pessoa, passar as férias em João Pessoa para ficar uns dias ali curtindo, indo para um showzinho, tomando uns birita e tal, pegando o ônibus que ainda não era Guanabara, era Aviação Nordeste, que ia Fortaleza e João Pessoa. Cheguei lá, o Mauro Costa com essa mania de ficar batendo perna, eu olhei pros meninos, gente, qual é o ônibus que pega aqui para eu ir pro centro da cidade, que eu quero dar um rolê, bater perna no centro. Aí eles riam de mim, tudo que eu gostava de ler, eu sabia, na minha cabeça eu sabia como é que era o centro de João Pessoa, mas queria conhecer ao vivo em cores, e os meninos lá cagando, né? Tá, pega esse ônibus aqui, pô, tu vai lá, não sei o que e tal. Mas não se perde, não. Então, se perder no centro de João Pessoa, né? Pra quem andava no centro de Fortaleza. Rapaz, eu saí andando, Capi, eis que lá pra estampa eu entrei numa ruazinha bonitinha, parecia aquelas Liberato Barroso, Guilherme Rocha da gente, calçadãozinho e tal. Quando eu olho, sebo. Aí eu, porra, um sebo. Agora. Aí eu fiquei pensando, né, pô, cara, vai pra uma viagem de férias pra comprar livro no sebo, o pessoal vai dizer que eu sou nerd mesmo, que eu sou chato e tal. Não tem nada não, compra, disco, livro, mas quando eu entrei, comecei a olhar, do nada eu disse assim, aí meu amigo, vem cá, tem algum livro de aviação por aí? Aí o cara, de aviação? Eu disse, aviação, avião.
Uma coisa de aviação aeronáutica. Ele, sim, tem. Tem um livrinho assim, uns 2 ou 3 ali. Aí mandou eu procurar lá os 2 ou 3, quando eu cheguei, capi, macho, quando eu olho, um senta-pua bem novinho pra época, né, claro. Bem conservado. Bem novinho, conservadíssimo, e num saquinho plástico. Meu irmão, não acredito. Rapaz, eu quase tive um piti. Sem dúvida, ainda foi barato. Meu irmão, eu fiquei emocionado, quase chorei, pirei, cheguei lá com o cara meu caro, regateei, comprei um pouquinho lá, consegui. Trouxe o livro na minha malinha, aí fui ler o livro. Esse é um dos poucos livros da minha vida que eu li 3 vezes na minha vida, ao longo dela. É um livro grosso, viu? Ele tem 400 e lá cacetada com entrelinha, fonte 12... fonte 11, entrelinha 12, bem pequenininho, com pouca foto e tal. Livro do querido Brigadeiro Rui Moreira Lima, que era o piloto desse D4, desse avião aqui da época da Segunda Guerra. Rapaz, eu comprei esse livro, foi a minha viagem, li, aí que não sei o que, anos depois, final da década de 90, eu já com a AD2M começando, a AD2M começou em 96, fizemos 30 anos esse ano, agora em maio, 30 anos da AD2M, de uma agência de comunicação, pra tu ver a loucura, né? No mercado maluco, demais, esse, a gente passou ali na Washington Soares, em cima do Lula. Exatamente. Em cima do Lula, grande Lula, que ainda é nosso parceiro fornecedor de algumas coisas lá da gente. Lulão. Vulgo Tampinha, viu? O apelido dele, o apelido principal dele. Luiz Nogueira, o Lula, bicho. Se você chamar Tampinha, ele já vai saber que é a galera do colégio. Pô, é igual a Joana, salão, reunião com a Joana. Então a galera do metal, galera do metal chamei de Tampinha, ele é Tampinha. Igual a Joana, por isso que era super reunião com a Joana e tal, aí eu falei alguma coisa, ele tá dizendo, eu vi um negócio teu com bolacha. Bolacha? Pô, tu não sabia, não? Bolacha. Aí não, foi lá na época que eu fiquei sabendo que tu era bolacha pela Joana Gereissati. Joana. Aí, rapaz... Sim, aí beleza, aí lombra, rapidinho, só pra gente não esticar a baladeira. Rapaz, esse bicho, aí lá pras tantas, na AD2M, começo da AD2M, eu sempre doido por avião, você lembra, né, que eu era maluco por avião, desde sempre, minha piração, minha biblioteca de aviação, fiz meu curso de aviação, eu era meio que um assessor de imprensa informal da base aérea e da Força Aérea, aqui no esquadrão de caça da Força Aérea que tinha aqui, que era o quê? Era o jeito que eu tinha pra me aproximar dos caras, poder andar na base aérea, aí eu divulgava as coisas de graça, o coronel ficava meu amigo, todo mundo ficava amigo lá da base aérea, era meu amigo, né, na época lá dos anos 90. E aí eu fiz amizade com um dos pilotos que hoje é meu amigo até hoje. Hoje ele saiu da aeronáutica, brigadeiro da aeronáutica. Desculpa, ele ficou coronel, não foi a brigadeiro. Mas enfim, tem amigos meus que são brigadeiro e tudo. E aí ele, na época, o coronel, comandante do esquadrão de caça, eu inclusive fiz 2 voos de caça com ele, voei de chavante, fiz voo de caça para fazer matéria pro jornal e tal. Lá bastante uma vez o coronel ligou lá pra D2M, né? Celular, ligou pra D2M. O Mauro tá aí e tal. Mauro, rapaz, queria lhe convidar, vai ter uma chimboca aqui, uma cervejada com a gente, que a gente vai fazer aqui no esquadrão, com os pilotos, queria que você viesse aqui para participar, porque eu quero lhe fazer uma surpresa, quero lhe apresentar uma pessoa maravilhosa, nosso amigo, que ele vai estar vindo para Fortaleza, bem velhinho já e tal. Quem é? Brigadeiro Rui Moreira Lima. Rapaz, quando o cara disse isso, eu quase me tremi. Que para mim sempre foi um cara que eu, né? Cara mesmo assim, rapaz, eu fui. Eu disse, coronel, eu vou levar meu livro do Sentapô, não é possível que eu não consiga sair daí com o autógrafo desse homem. Meu irmão, aí, bicho, olha o livro autografado pelo Brigadeiro, já falecido há muito tempo, ele era bem velhinho na época. E detalhe, eu fui ver agora, né, quando eu fui para Fortaleza, 9/12/99, é o jornalista e amigo Mauro Costa. Sentapua conta a história de homens da minha geração combateram o fascismo, o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Pararapirarei. Rapaz, duas alegrias que você tem quando você pega um livro da sua biblioteca. É pegar um livro e descobrir que você tem um livro autografado pelo autor, você não sabia. E aí eu me toquei, meu irmão, voltou essa história na minha mente toda, graças a você, muito obrigado mesmo. Foi você que me deu essa oportunidade de eu pegar ali na biblioteca. Quando eu olhei, eu me lembrei do dia, rapaz, veio tudo na minha mente. A gente bebeu cerveja, tomou todas, bicho, saí melado, contando a história de piloto, ele contou a história de acidente que ele teve, contou a história da época da Segunda Guerra Mundial. Massa demais. E o velhinho lá, bicho, o velhinho bebendo, e todos os pilotos de caça tudo ao redor do cara, e eu talvez fosse o único civil que tava lá no meio dos caras. Né? Aí beleza, outra alegria quando você encontra, essa aí é besta, né? Uma alegria quando você encontra nota de dinheiro dentro, que você bota às vezes pra marcar o livro com uma notinha de dinheiro, você acha dinheiro dentro do livro e dinheiro no fundo das calças. Dinheiro achado é bom de todo jeito. Muito bom, Capi. Aí a história voltando para a história do livro, só para finalizar. Livro, então, rapaz, literatura, leitura, livro, bicho, faz um bem danado pra gente.
Tá bem danado. E hoje você pode ler em outras plataformas, você tem um Kindle, até pelo celular. O contato, travar contato com a palavra, só lhe enriquece, tá? O que você vai usar com isso, ou se você não vai usar, é só pro seu usufruto mesmo. É um negócio sensacional. Aí, você também me deu outra oportunidade de descobrir uma outra mídia. Essa eu vou terminar com ela, porque essa mídia ela é bem difícil, apesar de ter tido ela teve um retorno agora recentemente de alguma maneira, com algumas práticas que as pessoas estão fazendo para diminuir a velocidade da vida, né, com essa história do slow life, do mindfulness e tudo, que é o que? Rapaz, manter um diário. Eu achei um diário meu de 1987, eu fazia uns diários meus de aviação, que era o quê? 10 minutos aqui, bicho. As experiências que eu tinha com a aviação. Às vezes eu ia para o aeroporto, via um determinado avião, eu ia lá e escrevia o que eu tinha visto, qual era a minha experiência, o acidente aeronáutico que eu via, eu pegava o jornal, escrevia. Era meio que testando para ser jornalista naquela época, né? Meio que antes mesmo de fazer a faculdade. O que é um chamado, né, doido? O que é um chamado, né? Isso, né, bicho? Meu irmão, fui olhar aqui, depois fui ler. Claro, uns textozinhos, né? Mequetrefe, tinha umas coisas ruins pra caralho. Eu lendo aqui depois assim. Quem diabo é que faz coisa boa sem fazer o mequetrefe antes, macho? O mequetrefe, se não duvidar, é o mais importante, porque o mequetrefe é o passo 1. Exatamente. Rapaz, tem muita coisa boa, tem umas coisinhas legais também. Mas tinha muita besteira, assim, vício de linguagem, escrita fraca e tal. Mas a lógica era na cabeça, tá? Era eu meio que testando para ser jornalista. As marcas, a logomarca da empresa, eu identificava avião tal, aviação comercial. Aí depois eu fui ver, quando eu fui observar rapidinho, não olhei tudo, vou olhar de novo. Várias dessas pessoas que estavam nessas matérias, ao longo da minha vida da comunicação e do jornalismo, eu vim ter contato com elas, como o Brigadeiro Rui Moreira Lima. Pessoas que eu admirava, que estavam no mundo da aviação, eu vim a conhecer pessoalmente ao longo da minha vida. Por conta disso. Porque nós estamos trabalhando com o quê? Comunicação e cultura. Cultura e comunicação. É tudo meio que brincado. E o terceiro que é relacionamento, comunicação, cultura e conexões. O que nos une na nossa vida aqui, eu e você, para além da amizade, foi uma conexão lá atrás que fizeram, que nos apresentaram sei lá quem. A gente bateu o santo entre nós, nossas famílias, nossos amigos, nossa piração. Porra, foi na hora, foi a viagem lá no Maria Bonita. As viagens do Maria Bonita, começava. Então pronto, isso tudo, só que a gente vem mantendo, e aí é a beleza da coisa, é a gente manter essas conexões ao longo da vida, conexões para a vida inteira. Tá? Que permite a gente ter momentos como esse, que permite a gente trocar uma mensagem no aniversário, que eu adoro mandar meu cartãozinho de aniversário para meus amigos, minhas mensagens de aniversário que mandei para você, né? Rapaz, eu sou horrível com aniversário, bicho. Isso aí é... Não, eu nunca sei nem que dia eu tô, porra. Dificilmente eu sei em que dia eu tô. Isso eu peguei da dona Mazé, tá? Tá aqui minha agendinha de aniversariantes do dia. Eu vou já mandar o cartão de aniversário pros aniversariantes do dia 8, que eu não mandei ainda, meus amigos todos. A minha agenda mas isso aí, cara, é uma polidez também que você tem, né? Porque é um cuidado de manter a agenda, né? Eu sou mais filha da puta, porque eu podia ter uma agenda também, alguma coisa que não lembrasse, né? Isso é polidez, educação, isso é uma grandeza maior. Maurão, bicho, obrigado demais, cara. Bora, Capi. Estamos terminando aqui. Foi bom, né, bicho? Vamos combinar. Eu acho que foi bom. Que bom, cara. É bom demais. Eu sei que você vai conversar com outras pessoas sobre esse tema. Faça isso mesmo, que o que você está fazendo é um presente que você está dando pro mundo, tá? Porque você vai juntar cabeças distintas, vai ter gente que vai conversar coisa que tem muita gente que a gente conversou aqui, é outra pira. Outra ombra. São frequências, né, Maurão? São frequências, porque você tem uma frequência, eu vou conversar com várias pessoas, né? Eu acho que a próxima conversa vai ser amanhã, não sei se tu conhece o Alex, que ele é uma das figuras mais emblemáticas e conhecidas do universo de colecionismo de disco. Ele tem lojas de vender disco e tudo. É o Alex que tem uma loja que tem ali no centro, ali exato, em frente, ele mesmo. Em frente o centro de turismo, ali perto da Praça da Estação. Exato, ele mesmo. Eu tive um dia desse lá do lado do Teatro Carlos Câmara. Estive lá na loja dele, um dia desse. Pronto, esqueci agora o nome da loja dele. Me deu um branco também. Do lado do Teatro Carlos Câmara, manda ele fazer um merchan, porra. É a loja mais conhecida, a loja mais conhecida. Coisa pra caramba lá. São frequências diferentes, sabe, cara? É interessante. E eu também já saquei que nessa minha perdida por aí, mas o caminho é pela internet mesmo, entendeu? E assim, eu acho cansativo eu ficar fazendo vídeo só meu,
o tempo inteiro para botar, conhecendo o volume de gente interessante que eu conheço, entendeu? Só não deixe de fazer também, tá? Os seus. Não deixe de fazer. Não, eu tô fazendo o meu. Ontem eu fiz um muito doido que eu não fui assistir a porra do jogo da Itália, meu irmão. Aí começou 1-0 pra Itália, aí 1-1, aí a Itália faz 2-1, e eu bebo quando o Brasil fez 2-2. Eu fiquei acreditando que dava certo, mas fiquei torcendo, sabendo que o filho da puta do Paulo Rossi fazia o gol no final. Eu ainda torci, mas bebo, fiquei torcendo, acreditando que ia dar certo. No jogo de 82. Cara, Toninho Cerezo, tu errou essa bola, filho de puta, tu errou essa bola aqui no meio. Ei, mas vá ver a jogada, viu? O vacilo não foi só do Cerezo, não. Foi dele, não. Primeiro, o vacilo levou, foi a. Ele deu o passe, mas o Cabinha passou uma bola do lado de um brasileiro que eu tava bêbado, eu vou voltar pra ver. A culpa não foi do bicho, não. Foi nada. Pô, ele era um jogador maravilhoso sozinho. Era sim. Ora, se eu não queria o Toninho Cerezo no meio de campo do Ceará. Um beijo, viu, meu irmão? Obrigado por tudo. Um beijo nas meninas, um beijo nos meninos, te amo demais. Todo mundo, viu, Renata te ama, mandou beijo. Eu também amo vocês demais, a Nora, tudo de bom. Obrigado e vamos marcar outras. Bora nessa. Beijo, querido. I love you. Falou, beijão.